Disseram que ele não aguentaria Mônaco. Disseram em tom de análise, em tom de conselho, em tom de sentença. Disseram como quem observa de fora e acredita que distância dá autoridade. Disseram que aquela pista não perdoa erro, que o muro não tem paciência, que a concentração exigida ali não aceita rachaduras. Disseram que Ayrton estava pressionado demais, que a mente já carregava peso demais, que o corpo não sustentaria o que Mônaco cobra. E quando disseram isso, não falavam apenas da corrida. Falavam da capacidade de um homem suportar o próprio destino. Mônaco amanheceu como sempre, elegante, indiferente, bela e cruel. O sol refletia nos iates alinhados como promessas silenciosas. O cheiro de sal do Mediterrâneo se misturava ao aroma metálico dos carros sendo preparados. As ruas estreitas, acostumadas ao luxo e ao silêncio, sabiam que em poucas horas seriam tomadas por um barulho quase indecente. Um barulho que não pede licença, que não respeita a tradição, que transforma glamour em risco. Ayrton Senna chegou cedo, não para ser visto, nunca para isso. Chegou porque precisava sentir o lugar antes que o lugar tentasse dominá-lo. Caminhou devagar pelo paddock, observou o asfalto irregular, as manchas, as ondulações quase invisíveis, que só quem pilota no limite consegue perceber. Mônaco não se revela de uma vez. Ele se esconde nos detalhes, e Ayrton sabia disso. Disseram que ele era intenso demais, que carregava tudo para dentro do cockpit, que não sabia correr pela metade. Em Mônaco, diziam, isso seria o fim, porque ali um excesso de vontade vira erro. Uma fração de segundo de distração vira parede, e parede, em Mônaco, não negocia. Ayrton ouvia, sempre ouviu, mas havia uma diferença entre escutar e absorver. Ele deixava as palavras baterem e cair. Algumas ficavam, outras não passavam da superfície. Ele não discutia com o mundo, preferia discutir consigo mesmo. Era ali que as decisões reais aconteciam. O circuito de Mônaco não é sobre velocidade máxima, é sobre precisão, é sobre respeito, é sobre humildade diante do espaço que não existe. Cada curva exige uma entrega completa. Não há descanso, não há trecho neutro. O piloto precisa estar inteiro do início ao fim. Corpo tenso, mente limpa, coração firme. Nos treinos, Ayrton foi rápido, muito rápido. Rápido demais para alguns. Houve quem dissesse que era apenas talento bruto, que aquilo não se sustentaria por muitas voltas. Houve quem previsse desgaste. Houve quem apontasse o histórico, as pressões. Recentes os erros passados. Sempre há um passado pronto para ser usado contra alguém. Ayrton saiu do carro após uma das sessões e ficou em silêncio. Sentou-se no chão do box. Olhou para as próprias mãos. As mãos que seguravam o volante como se segurassem o mundo. Estavam firmes, cansadas, sim, mas firmes. Ele fechou os olhos por alguns segundos, respirou fundo. Não buscava calma, buscava alinhamento. Mônaco exige mais do que técnica, exige caráter, exige a capacidade de aceitar que você não manda ali. Você apenas negocia, com o carro, com o asfalto, com seus próprios limites. Ayrton entendia isso como poucos, talvez porque nunca acreditou que era invencível. Ele sabia exatamente onde doía. A classificação veio. Uma volta que parecia irreal. Cada curva no limite absoluto. Cada muro passando a centímetros. O carro quase respirando contra a pedra. Quando o tempo apareceu, houve silêncio. Um silêncio pesado. Não de surpresa apenas, mas de reconhecimento. Aquilo não era sorte. Aquilo era entrega total. Mesmo assim, disseram que a corrida é outra história, que manter aquele nível por tantas voltas seria impossível, que a mente falha, que o corpo cede, que ninguém aguenta Mônaco daquele jeito, ninguém humano. A largada aconteceu sob um céu claro, quase irônico. As ruas brilhavam, o mundo assistia. Dentro do capacete, tudo se fechava. O barulho do motor virava batimento cardíaco. O mundo exterior desaparecia. Restava apenas a linha ideal, curva após curva, como uma oração repetida sem palavras. Ayrton largou bem. Manteve a ponta. O carro parecia colado ao asfalto. Cada freada milimetricamente calculada. Cada aceleração medida. Não havia espaço para improviso. E ainda assim,
Havia algo de profundamente intuitivo naquela condução, como se ele conversasse com a pista. Volta após volta, a diferença crescia. Não de forma agressiva, mas constante. Uma décima aqui, outra ali, um domínio silencioso. Isso inquietava, porque não parecia esforço, parecia natural. E nada assusta mais do que alguém que sofre em silêncio, e ainda assim avança. O rádio trazia informações. Ayrton escutava, mas não se deixava invadir. Ele sabia que a maior ameaça não vinha de fora, vinha de dentro, da possibilidade de relaxar, de acreditar cedo demais. Em Mônaco isso é fatal. O sol subia, o calor aumentava, o cockpit virava um forno, o suor escorria pelos olhos, o corpo começava a cobrar, o braço doía, a perna endurecia, a mente precisava lutar para não se perder em pensamentos inúteis, e era aí que diziam que ele não aguentaria. Mas Ayrton tinha um método. Quando o corpo gritava, ele silenciava a mente. Quando a mente cansava, ele voltava ao corpo. Respiração, ritmo, traçado. Nada além disso. Ele não corria contra os outros. Corria contra o próprio desgaste. Houve um momento em que o carro deu sinais. Uma leve instabilidade. Um toque mais seco no asfalto. Um aviso. Ayrton sentiu. Ajustou o estilo. Não forçou. Não recuou. Apenas se adaptou. Isso também é força. Talvez a mais difícil de todas. As arquibancadas vibravam. Os iates apitavam. O mundo parecia em festa. Mas dentro do carro era solidão. Uma solidão escolhida. Porque só ali ele conseguia ser inteiro. Sem ruído. Sem expectativa alheia. Apenas ele e o que precisava ser feito. Volta 40, volta 50. O tempo parecia se esticar. Cada passagem pela linha era um pequeno recomeço. Ayrton não pensava no final. Pensava na próxima curva. Sempre a próxima. É assim que se aguenta Mônaco. Não enfrentando tudo de uma vez, mas respeitando cada centímetro. Os adversários vinham. Alguns erravam. Outros se aproximavam. Mas ninguém parecia capaz de romper aquela concentração. Não havia espaço. Não havia convite. Ayrton ocupava a pista como se fosse parte dela. Disseram que ele quebraria, que uma falha mecânica, um erro humano, qualquer coisa acabaria com aquilo, porque não é normal alguém sustentar tamanha intensidade. Talvez não seja mesmo, mas normal nunca foi o objetivo de Ayrton. Nas últimas voltas o cansaço era visível. Mesmo sem ver o rosto dava para sentir. O carro já não respondia com a mesma docilidade. As mãos doíam, o pescoço pesava, e ainda assim o ritmo seguia. Não mais agressivo, mas limpo, seguro, digno. A última volta chegou quase sem aviso. Mônaco não avisa. Ele apenas exige até o fim. Ayrton passou pela piscina, pelo túnel, pela rascasse. Cada curva uma despedida silenciosa. Quando cruzou a linha, não houve grito. Houve um soltar de ar, um alívio profundo, um fim que parecia merecido. Ele diminuiu, encostou o carro, ficou alguns segundos parado. O capacete imóvel. Talvez ali, sozinho, ele tenha sentido tudo de uma vez. O peso, a dor, a vitória, não como troféu, mas como confirmação. Quando saiu do carro, o corpo denunciou o esforço. Andar pesado, respiração funda, mas o olhar estava calmo. Não havia desafio, não havia resposta às críticas, apenas presença. Calou todo mundo, não com palavras, não com gestos teatrais. Calou com uma das performances mais puras que Mônaco já viu. Uma aula de concentração, de resistência, de respeito pelo limite. Anos depois, ainda tentam explicar, tentam reduzir a técnica, a genética, o talento. Mas há algo que escapa, algo que não se mede. A decisão íntima de não desistir de si mesmo. Disseram que ele não aguentaria. E talvez, se fosse outro motivo, outro dia, outra pista, não aguentasse mesmo. Mas naquele dia, em Mônaco, Ayrton não correu para provar nada. Correu porque era fiel ao que sentia. E isso, quando acontece, sustenta mais do que músculos. Sustenta a alma. Você que escuta essa história talvez também esteja em um Mônaco particular. Um espaço apertado, pressões por todos os lados,
Gente dizendo que você não aguenta, que é demais, que vai falhar. E talvez estejam certos em parte. Talvez seja mesmo difícil demais. Mas a história de Ayrton ali não é sobre vencer sempre. É sobre alinhar-se, sobre entrar inteiro, sobre respeitar cada curva da própria vida, uma de cada vez. Mônaco não perdoa. A vida também não. Mas ambas respeitam quem permanece consciente até o fim, quem não se trai, quem entende que aguentar não é suportar tudo de uma vez, mas continuar apesar do cansaço. Ayrton Senna saiu de Mônaco naquele dia como entrou, humano, exigido, verdadeiro, e deixou algo no ar. A certeza silenciosa de que, às vezes, quando dizem que você não aguenta, é exatamente aí que você descobre o quanto pode.